Bora lá, pessoal. Nós vamos para a segunda parte da nossa aula sobre a teoria geral da ação penal. Eu quero trabalhar com vocês as condições da ação penal e os pressupostos processuais, tá certo? E eu quero fazer aqui a menção expressa a dois autores que vão ajudar a gente a entender mais ou menos, né, o que são essas condições da ação. O Guilherme Madeira ele vai dizer o seguinte: nosso sistema processual, por influência do direito processual civil, a gente tem bastante influência, principalmente ainda do CPC de 73, parece que as influências do CPC de 2015 ainda estão começando, na verdade, a surtir efeitos. Então, por influência do direito processual civil, é dividido em um trinômio: condições da ação, pressupostos processuais e mérito. Basicamente é o seguinte: eu tenho que vencer as condições da ação, tenho que vencer os pressupostos para que aí eu chegue no exame do mérito. As condições da ação, ainda segundo Madeira, referem-se à ação penal, aos pressupostos processuais, né? Então, perdão, as condições referem-se à ação penal, o direito de ação propriamente, o direito, né, a ser exercido. Os pressupostos processuais referem-se ao processo. Então, propriamente, né, a petição e as condições para que o processo vá se desenvolver. E o mérito da causa é o bem da vida discutido no processo, é o objeto, que é nada mais a imputação criminal e, possivelmente, a sanção penal que vai ser aplicada a partir daí. O Greco Filho, ele vai, né, dentre vários autores, mas ele faz de maneira bem clara para mim essa distinção que eu cheguei a comentar no vídeo passado entre um direito constitucional de ação, que ele vai falar, né, do direito de ação no plano constitucional, e o direito processual de ação, que ele vai denominar o direito de ação no plano processual. Então, esse direito constitucional, no plano constitucional, é aquele que é justamente previsto no artigo 5º, inciso 35, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E esse direito seria incondicionado, porque, basicamente, eu vou ter ali o direito ao provimento jurisdicional, mesmo que seja uma decisão rejeitando a denúncia ou rejeitando a queixa-crime. Então, eu tenho um direito a que a minha petição, a que a minha provocação seja, de alguma maneira, analisada pelo Poder Judiciário. Já o direito de ação no plano processual é aquele direito propriamente, né, o direito processual de ação, que não é mais incondicionado e genérico, ele vai ser condicionado e concreto. Ele está conectado a uma pretensão, né? Ele está conectado justamente a essa pretensão punitiva, e aí tem essa ligação muito grande com ela, porque essas condições da ação têm que propiciar justamente para que eu possa ter análise do meu objeto, análise da minha pretensão e, eventualmente, saber se ela vai ser autorizada. E aí, a gente tem que vencer uma visão doutrinária muito antiga de que o direito de ação seria um direito para condicionar a ação, mas condicionar em que sentido? Para simplesmente possibilitá-la, tá certo? Como se o direito constitucional genérico fosse o direito de ter qualquer resposta jurisdicional e o direito processual de ação fosse um direito de propriamente ter ali um julgamento já dentro da ação, já dentro de uma fase processual. Né? Não, o que a gente tem que pensar agora, e é uma corrente doutrinária, são os doutrinadores mais recentes, você vai ver isso no próprio Madeira, no Mongenor Bonfim, no Greco, no Aury Lopes, é que esse direito processual é o direito justamente do regular desenvolvimento de um processo e de você obter o julgamento de mérito, seja absolvendo, seja condenando, né, declarando extinção de punibilidade e por aí vai. E aí eu me remeto a mais uma fala aqui do Greco Filho. O direito de ação não existe para satisfazer a si mesmo,
mas para fazer atuar toda a ordem jurídica, de modo que o seu exercício é condicionado a determinados requisitos ligados à pretensão, né, chamados de condições da ação. Então, basicamente, a ideia é, mas isso é do próprio processo penal. Eu não tenho um processo feito para si. Eu não tenho, portanto, o direito de ação feito para si. Eu tenho uma instrumentalidade, uma finalidade, né, um objetivo com aquele processo, que é basicamente a resolução de um conflito, que é para quem está ativamente provocando o judiciário conseguir a permissão para aplicação do ius poniendi. Então, eu vou condicionar o exercício da ação, na verdade, novamente, não é simplesmente condicionar o exercício da ação, mas condicionar o processo de maneira adequada para chegar ao julgamento do mérito com o cumprimento das ações, né, das condições da ação. E aí, quando nós falamos de condições da ação, nós vamos falar de condições genéricas, que são essas que estão no artigo 395, tá certo? Inciso 2º e 3º, principalmente, e algumas condições específicas. E aí, nas condições genéricas, que se aplicam basicamente a todas, e aí por isso genéricas, né, todas as ações penais condenatórias ou acusatórias, nós temos o interesse de agir, a legitimidade de agir ou legitimidade ad causam, que é justamente, né, verificar a legitimidade ativa, no polo ativa, titularidade da ação penal, e a legitimidade passiva. Nós temos a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa, que é algo que eu discuti já com vocês em inquérito policial, né, que é justamente juntar a prova de materialidade indícios mínimos de autoria, que é algo que é feito no inquérito, que afinal é um procedimento investigatório, é um procedimento administrativo informativo. Além disso, eu tenho condições específicas, né? Por exemplo, as condições de procedibilidade, como o caso da representação do ofendido ou seu representante legal e da requisição do ministro da Justiça, quando falar da ação penal de iniciativa pública condicionada à representação ou à requisição. Mas eu não vou ter apenas essas condições específicas, né? Vou ter condição de prosseguibilidade, condições constitucionais, condições doutrinárias, jurisprudenciais, tá certo? Então, eu tenho um leque que a gente vai, né, definir, vai abordar um pouco mais à frente. Além disso, eu estou tratando aqui de condições de uma ação penal específica, que é a ação penal condenatória ou acusatória, né? Por mais que eu não tenha essa multiplicidade de tipos de ação que eu teria no processo civil, eu tenho aquelas ações que não são acusatórias ou condenatórias. Eu vou ter a revisão criminal, eu tenho um habeas corpus, um mandado de segurança, e eles vão ter condições específicas que aí ficam para suas aulas, né, propriamente ditas, para as aulas desses remédios constitucionais. Nossa, deixa eu pausar aqui, está passando um carro de som, deixa eu pausar para ver se ele passa. Bora lá, pessoal. Passado o carro de som, chegou, passou aqui. Bora dar continuidade. Então, eu acabei de falar com vocês sobre essa classificação, não é, de condições gerais ou genéricas. Justamente, voltando para cá, nós temos o interesse de agir, essa primeira condição, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade para agir e a justa causa, que para alguns não seria condição genérica, seria condição autônoma de ação, e tem umas condições específicas, além da questão, né, das condições também para além da ação penal acusatória ou condenatória, eu também vou ter as condições para os demais tipos de ações penais, como, por exemplo, a revisão criminal. E aí, começando as condições genéricas,
nós temos o interesse de agir. E o interesse de agir, ele basicamente é representado por um trinômio: necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, se a ação penal é necessária, se ela é útil e se ela é adequada para a resolução daquele conflito. E aí, para a necessidade, nós vamos nos fazer uma pergunta: se é possível a resolução da lide na seara extrajudicial, ou seja, fora da ação penal. E durante muito tempo, a doutrina disse que não, que só posso resolver aquele conflito judicialmente, justamente porque eu tenho um princípio, né, garantista, que é defendido pelo Ferraioli, que nulla pena sine iudicio, portanto, não há sanção penal sem juízo, sem julgamento, sem processo propriamente dito. Mas aí eu pergunto a vocês se a resolução desse conflito é apenas com a aplicação da pena. Não, pessoal, eu posso negociar, eu vou ter a justiça negocial, né? Negociar a resolução desse conflito. E essa negociação vai ser feita antes da ação penal, portanto, tornando ela desnecessária, ou seja, seria uma relativização. Eu posso citar para vocês 2 casos. O artigo 76 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, ou seja, a possibilidade de eu fazer uma transação penal, e também o artigo 28A do Código de Processo Penal, que vai me trazer a questão do acordo de não persecução penal, né, o ANPP, que também vai levar a uma extinção de punibilidade, que vai levar aí a uma resolução. Olha, resolvo, você vai cumprir certas condições, essas condições vão ser suficientes para a reprovação e prevenção do delito, pronto, está resolvido. Eu não vou colocar aqui no bojo o acordo de colaboração premiada, porque ele precisa de homologação, inclusive os seus benefícios vão ser apenas aplicados no curso da ação penal numa sentença, ou numa sentença absolutória, ou de repente, né, numa sentença condenatória, com certos benefícios, questão de regime prisional e tudo mais. Basicamente, eu só teria uma hipótese que o acordo de colaboração premiada tornaria desnecessária a ação penal, que é justamente, né, quando ele impede a persecução penal, mais ou menos no mesmo molde do ANPP, tá certo? Ah, mas espera aí, eu preciso de uma homologação judicial, mera homologação de um acordo, né? Eu não vou precisar ali da jurisdição contenciosa, não vou precisar da ação penal propriamente dita. Mas fora esses casos de justiça penal justiça penal negociada, né, ou consensual, a regra vai ser da necessidade, porque não dá para aplicar a pena sem um processo. Também eu tenho que verificar utilidade, ou seja, se vai ser útil, se vai ser eficaz o uso das vias judiciais para a defesa do interesse material pretendido, ou seja, para a defesa do ius puniendi. Estado, você vai conseguir aplicar a pena? Porque é o seguinte, não adianta de nada você conseguir uma sentença se essa sentença não pode ser executada, porque o indivíduo vai ter falecido, porque ele vai ter, né, uma prescrição, ele tem uma anistia e por aí vai. Então, se eu estou citando aqui casos, né, se eu tenho uma extinção de punibilidade, se tem hipóteses do artigo 107 do Código Penal, não há utilidade. Até porque, no final das contas, a sentença nem é condenatória, é uma sentença declarando a extinção da punibilidade. Tá certo? Ah, professor, mas o direito de ação ele é abstrato. O direito de ação, né, independe de qual vai ser o resultado. Ok, essa é uma característica do direito de ação, mas é muito mais ligada ao direito constitucional de ação, o direito de ação no plano constitucional. No plano processual propriamente dito, eu preciso mostrar que há utilidade, porque senão é um desperdício de atividade jurisdicional. Além do mais, eu preciso demonstrar adequação, ou seja,
demonstrar que a situação narrada é adequada à tutela pretendida. Você está apresentando uma conduta que a princípio parece típica, você está pugnando pela aplicação de uma pena que é possível no nosso ordenamento jurídico. Então, se o seu pedido da providência jurisdicional, se o seu pedido de uma sentença não for adequada ao caso concreto, eu não tenho adequação. E isso, inclusive, pode se aplicar a mesmo ações penais que não são condenatórias ou acusatórias. Então, imagine, por exemplo, um habeas corpus, ele tem que ser a via adequada, tá certo? Você não vai utilizar habeas corpus, como eu já vi um caso, com perdão da palavra, de um animal, que impetrou habeas corpus para liberar um carro. Pessoal, habeas corpus, ele é um remédio constitucional para a garantia da liberdade de ir e vir. Ele é um remédio contra coação ilegal contra a liberdade, ou seja, uma prisão ilegal ou a possibilidade de prisão ilegal, né? Claro, nós temos várias discussões, isso até no STF, no STJ, de quais são os limites de um habeas corpus. Eu posso utilizar habeas corpus para trancar uma ação penal, eu posso utilizar habeas corpus contra o recebimento de uma denúncia, eu posso utilizar habeas corpus contra transferências de estabelecimento prisional. Tudo isso são discussões que até eu considero válidas. E não vou xingar a pessoa que tiver cometido um erro, porque são erros justos, porque é algo muito complexo. No final das contas, realmente envolve liberdade de ir e vir, né? Uma denúncia ilegalmente recebida pode levar a uma prisão ilegal. Da mesma maneira, um inquérito ilegal pode levar a uma prisão ilegal e por aí vai. Ok, né? A adequação aqui é até questionável, a gente vai discutir isso. Agora, pessoal, habeas corpus para liberar carro, sendo que eu tenho outras medidas como o próprio procedimento de devolução de objetos apreendidos. Eu posso ter um mandato de segurança em último caso. Quando a gente ainda tem o habeas corpus já estabelecido como só para a liberdade de ir e vir. Então, pelo amor de Deus, nunca cometam esse erro. Então, veja, a via adequada, eu vou trabalhar com adequação tanto numa ação penal aqui condenatória quanto em não condenatória. Obviamente, de vez em quando a gente vai ter pequenos erros de adequação, isso é normal, mas quando é ali alguma coisa terrível, grande, um erro grande demais, pode ter certeza que o pedido ele não vai ser analisado. Primeiro, ele tem que ser indeferido. Mas o que aquele juiz vai achar de você para próximos pedidos? Da mesma maneira que a gente questiona um juiz por decisões teratológicas, a gente passa a desconfiar da sua qualidade técnica, o juiz ele vai desconfiar da qualidade técnica do advogado que faça pedidos teratológicos, né? Então, tomem cuidado justamente com esse trinômio, necessidade, utilidade e adequação. Você tem que sempre se perguntar se cabe os três, e a resposta tem que ser sim, é cumulativo, tá certo? E cuidado com os erros teratológicos. A próxima condição genérica, ou condição geral, é a legitimidade de agir, ou seja, a legitimidade ad causam, que é basicamente o quê? O fato de que, ok, eu tenho o direito de punir de um lado e tenho o direito de liberdade do outro. Aquele que tem a pretensão punitiva, ele tem o direito de punir. Para se alcançar o consentimento do Poder Judiciário, eu vou ter que provocá-lo. Portanto, eu vou ter lá o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Eu tenho um polo ativo. Do outro lado, eu tenho quem vai querer manter a sua liberdade, eu tenho o polo passivo. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: quando a gente fala de legitimidade ativa, legitimidade de agir ou titularidade ativa da ação penal, não é a mesma coisa que o direito de punir. O direito de punir é do Estado, que de maneira última seria o verdadeiro legitimado, né, para conseguir esse direito de punir. O que acontece é que quem vai exercer o direito de punir, na verdade, exercer a legitimidade, a legitimação, né, deixa eu reformular, vai exercer o direito de ação para conseguir a autorização para o direito de punir, ou seja, vai ter a legitimidade para conseguir isso, é o Ministério Público.
Então, o Ministério Público possui o ius accusationis, a legitimidade para acusar, para conseguir o direito para o Estado de aplicar o direito de punir. É por isso, inclusive, que na ação penal de iniciativa pública, o polo ativo com a legitimidade ordinária é o Ministério Público, tá certo? E o polo ativo com legitimidade ordinária para ação penal de iniciativa privada é o ofendido ou seu representante legal ou o curador especial ou ainda, né, dependendo do caso, os seus sucessores processuais, tá certo? Então eu vou ter isso. O direito de punir, o ius puniendi, é do Estado, o Estado, a administração não se tira dele. O ius accusationis, que é a legitimidade ativa, que é o direito de ação, que é o direito de buscar a aprovação do ius puniendi, aí sim, parte para o Ministério Público, né, na legitimidade ordinária, ele vai ter essa legitimidade para ações penais de iniciativa pública, que são a regra, parte para o particular na ação penal de iniciativa privada, enquanto a legitimidade para figurar no polo passivo é a do suposto, do provável autor do fato criminoso. E aí, obviamente, quando eu falo do sujeito passivo, eu tenho que tomar certos cuidados, porque não há legitimidade passiva quando trabalhar com um menor de 18 anos, com inimputável por idade. Ele não pode responder uma ação penal. Não há legitimidade passiva numa pessoa jurídica, a não ser por crime contra o meio ambiente. Né? Apesar que há discussão de também poder se incluir para crime econômico. Então, mas a princípio, né, consolidado crime ambiental. Por outros crimes, a pessoa jurídica não responde, tem que ser a pessoa física, né, o administrador, o sócio, o gerente, alguma coisa assim. Então, obviamente, eu me preocupo com o polo ativo, mas também devo me preocupar com o polo passivo. Só que isso que eu acabei de falar é a legitimidade ordinária. Eu tenho, e é claro, de maneira excepcional, a legitimidade extraordinária. Então, por exemplo, no polo ativo, eu vou ter o ofendido podendo propor ação num crime, né, para processamento de um crime que seria tipicamente de ação penal pública, que a legitimidade ordinária seria do Ministério Público. Isso vai ser a proposição da chamada ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público quedou-se inerte na sua função, no exercício da legitimidade ordinária, surge o direito ao ofendido nessa situação. Também a possibilidade do Ministério Público propor ação civil ex delicto, ou seja, a ação civil para reparação dos danos causados pelo crime, né, em vez da vítima. Isso está previsto no artigo 68 do Código de Processo Penal. Apesar de, como a gente vai ver na aula específica para a ação civil ex delicto, há um entendimento hoje da inconstitucionalidade progressiva desse artigo 68. Ou seja, né, de que estamos caminhando para que ele seja reconhecido inconstitucional, e aí eu não teria mais esse exemplo de legitimidade extraordinária. E ainda tem a possibilidade da legitimidade concorrente. A legitimidade concorrente ela é lembrada rapidamente em dois casos. Em primeiro lugar, nos crimes contra a honra, praticados contra funcionário público em razão do exercício do cargo. Veja, não é simplesmente eu xingar um servidor público. Chego lá e xingo um médico. Né? Obviamente não na cara dele, porque isso pode configurar desacato. Mas tá, fulano de tal. Né? E aí eu pratico um crime contra a honra. Né? Injúria, difamação, calúnia. Não é simplesmente ele ser servidor público. Eu tenho que ter xingado, cometido esse crime, injúria, difamação ou calúnia, por causa do cargo que ele exerce. Porque ele é um médico do Estado e por aí vai. Tá certo? Nesse caso, tanto tem legitimidade o funcionário propriamente, né? Aí eu vou ter uma queixa-crime, uma ação penal privada, quanto o Ministério Público, por representação desse ofendido, ele vai ter aqui uma ação penal pública condicionada à representação.
Isso está previsto na súmula 714 do STF. E aí, obviamente, uma vez havendo ação penal de um tipo, isso impede a ação penal de outro tipo, até porque eu teria litispendência, que é um pressuposto processual negativo. Eu não posso ter litispendência, não posso ter duas ações sobre o mesmo fato. E o artigo 31, que fala dos sucessores processuais. Então, havendo morte do ofendido, além desses sucessores, obviamente, qualquer um deles ser uma parte ativa dentro daquela legitimidade ordinária, porque, enquanto representante do ofendido, podem propor uma ação penal privada, eu também tenho essa situação, né, de uma legitimidade concorrente, porque qualquer um deles, cônjuge, ascendente, descendente e irmão, poderiam propor a ação penal privada. E aí, qualquer um deles propondo, né, eu não vou ter a possibilidade dos outros oferecerem a queixa-crime, novamente, até por causa da proibição de litispendência. Com um detalhe, até eu quero explorar isso na ação penal de iniciativa privada, na aula específica, mas quando eu falo cônjuge, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, coloquem também por força constitucional, companheiro, companheira. Tá certo? Continuando, próxima condição da ação é a chamada possibilidade jurídica do pedido. Basicamente é o seguinte: eu posso punir uma conduta que não é crime? Não posso. Então, para que eu possa punir uma conduta, a conduta que é imputada na peça acusatória, é necessário que ela seja um crime. Portanto, é necessário que eu tenha um fato típico, que eu tenha um fato ilícito e que eu tenha um fato culpável. Então, ele precisa, pelo menos, né, ser um crime em potencial. Veja, não preciso, obviamente, provar de maneira concreta, apesar de que alguns autores dizem sim, preciso provar de maneira concreta, até porque justa causa mais à frente pede prova de materialidade. Não é indício, é prova. Mas, né, tem gente que diz, ok, você pode deixar para provar isso de maneira concreta na ação penal. Agora, é necessário que, pelo menos potencialmente, eu tenha um crime. Eu tenha, no mínimo, uma conduta típica. Que haja uma adequação típica formal, que haja uma adequação típica conglobante, o que inclui aí, né, a tipicidade material, porque, não havendo crime, não é possível a aplicação de uma pena. E aí, você vai ter aqui alguma discussão doutrinária. Alguns autores, como Guilherme Madeira, dizem que justamente é uma condição da ação que pode ser enfrentada já para o arquivamento do inquérito policial. E aí você veja, quando eu não tenho uma condição da ação, isso vai levar à rejeição da denúncia. A gente vai ver isso mais à frente, artigo 395. Então, pela falta de condição da ação, o promotor pode requerer o arquivamento pelo rito antigo ou pelo rito novo, né, que está suspenso, mas é o rito novo, arquivar. Eu até tratei disso nas causas de arquivamento. Então, para o Madeira e alguns outros autores, isso é causa, sim, de arquivamento, como é causa de rejeição da denúncia da queixa-crime, justamente porque não presente condições da ação, não presente essa condição aqui. E, claro, se isso passar despercebido, seria causa aí de absolvição, né? Já absolvição sumária ou qualquer uma das outras duas absolvições, tá certo? Já o Pacelli, ele diz que isso não poderia ser examinado nem em caso de arquivamento de inquérito, nem em caso de rejeição da denúncia da queixa, que a possibilidade jurídica do pedido apenas seria objeto para a sentença absolutória. Outra coisa aqui importantíssima, pessoal, eu falei isso em inquérito policial, na hora de arquivamento. Tudo bem, se não for conduta típica, se for atípica, não tem possibilidade jurídica do pedido. Se a conduta for lícita, sinal que houve um excludente de ilicitude, também não há possibilidade jurídica do pedido.
Se a conduta não for culpável, também não há possibilidade jurídica. Ou seja, se eu tiver um excludente de culpabilidade, não há possibilidade jurídica, com uma exceção. Se eu tiver a inimputabilidade pela enfermidade mental, eu vou ter possibilidade jurídica do pedido. Eu posso ter oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Por quê? Porque eu vou aplicar não uma pena, mas uma sanção penal, né, medida de segurança. E a sanção penal depende de provimento jurisdicional. E, por fim, eu tenho a justa causa, que é a prova de materialidade e indícios mínimos de autoria. É justamente para isso que eu tenho o inquérito policial, e não só o inquérito, que eu tenho qualquer procedimento investigatório. Porque se eu não tiver o fumus commissi delicti, ou seja, a fumaça do cometimento do delito, eu não posso ter o exercício da ação penal. Eu não posso ter a instauração de uma ação penal que regularmente leve ao julgamento de mérito. Então, por isso, eu preciso juntar essa justa causa no inquérito policial, também numa investigação do Ministério Público, numa investigação particular, numa CPI e algo que o valha. Só observando, que é algo que eu trabalhei com vocês em inquérito policial, que o inquérito ele é dispensável. O que isso quer dizer? Caso eu tenha outra fonte de justa causa, por exemplo, a vítima já me chegou com todos os documentos, eu não preciso instaurar o inquérito policial nem outro procedimento investigatório propriamente dito. E aí é interessante que o STJ e o STF eles têm um entendimento que ligam a justa causa à prova cabal de inocência. Até aí tudo bem, né? Porque se eu tenho prova cabal de inocência, não há prova de materialidade do crime, ou então de autoria, né? Ou porque eu não cometi o crime, não há materialidade, não há fato criminoso, ou porque se há fato foi cometido por outra pessoa. E veja, não estou falando de dúvida. Dúvida leva à absolvição, artigo 386. Estou falando de prova cabal. Mas o STF e o STJ também ligam a justa causa à atipicidade. Ou seja, eles tiram, há decisões em que eles tiram a atipicidade da possibilidade jurídica do pedido e jogam na justa causa. E aí, alguns autores, como Guilherme Madeira, criticam a ampliação que se está dando para a justa causa. Tá certo? Justamente porque a atipicidade não deveria estar aqui. Como também, às vezes, a gente encontra julgados que colocam a extinção de punibilidade aqui, que, novamente, não é aqui, não é nesse momento. Esse momento é probatório. Né? A extinção de punibilidade está ligada ao interesse de agir, especificamente naquele trinômio, né? Necessidade, utilidade e adequação, está no módulo de utilidade. Então a gente tem que, e aí eu compartilho dessas críticas, tomar cuidado com esse uso excessivo da justa causa, tá certo? E aí nós vamos para as condições específicas. Eu falei que a condição de procedibilidade, ela é uma das condições, que é justamente o fato de que nas ações penais de iniciativa pública condicionadas, ou você precisa de requisição do ministro da Justiça, né, seria o caso, por exemplo, de crime praticado contra a honra do presidente da República, ou você precisa de representação do ofendido ou do seu representante legal. Então você vai ter lá os crimes que se processam mediante representação, tá certo? E aí, para que você tenha o oferecimento da denúncia, além daquelas 4 condições que vimos, e aí alguns doutrinadores dizem que são 4 condições gerais, outros dizem que são 3 gerais e 1 autônoma, mas além daquelas 4 que se aplicam de forma geral a todos os crimes, eu tenho pelo menos essa a mais. Então, olha, não dá para oferecer uma denúncia de um crime que dependa de representação, sem que ao menos eu tenha, além das condições, também a representação do ofendido,
Sem representação, a denúncia vai ser rejeitada. Eu também vou ter condições específicas constitucionais. Por exemplo, quando eu vou processar o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, eu preciso da admissão dessa acusação pela Câmara dos Deputados. Veja, para o presidente, o vice e os ministros serem julgados por crime comum no STF, né, artigo 102 da Constituição Federal, seja para serem julgados pelo Senado Federal, que é o Senado que julga o impeachment, lá no artigo 52 da Constituição Federal, eu preciso da autorização da Câmara. E vocês vão lembrar, no caso da Dilma Rousseff, Câmara e Senado julgaram o impeachment. Câmara admitiu o julgamento do impeachment, autorizou a instauração desse julgamento. Então, isso é uma condição a mais, que é justamente a aprovação pela Câmara. Aí, a partir disso, é que você tem a ação correndo especificamente no Senado, e aí o julgamento, né, de mérito pelo Senado. Se for crime comum, aí vai ser o julgamento no STF. Você tem algumas condições que são específicas e aí estão espalhadas pela legislação infraconstitucional. Por exemplo, o próprio Código de Processo Penal, que estabelece que em crimes que deixam vestígio eu preciso do exame de corpo de delito, ou o exame de corpo de delito direto, né, que é o próprio laudo pericial, ou o exame de corpo de delito indireto, que são as testemunhas. Num crime específico que deixa vestígio, que é o crime contra a propriedade material, aí eu tenho uma condição mais específica ainda, que é o laudo pericial. Então, o exame de corpo de delito aqui tem que ser o direto. Então, você vai ter aí exigências que são dispostas em lei, tá certo? Apesar que alguns doutrinadores dizem que, como isso é matéria probatória, entraria na justa causa mediante a necessidade de comprovar a materialidade. Parte da doutrina, que sinceramente eu sigo, diz que não é mera ali necessidade de provar materialidade. É uma necessidade superior que passa por uma exigência legal. E nós temos as exigências, né, as condições específicas jurisprudenciais. Como, por exemplo, no caso de impronúncia e de arquivamento de inquérito, o arquivamento para desarquivar e a impronúncia para que seja oferecida uma nova denúncia, né, no caso de crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida, é necessário que surjam novas provas. Também, para certos crimes tributários, é necessário que eu tenha o lançamento definitivo do tributo. Isso não está disposto necessariamente em lei. Ok, até ali a questão do desarquivamento tá, né, artigo 18 do Código de Processo Penal. Mas a maior força aqui é força jurisprudencial, principalmente quando a gente fala da impronúncia, principalmente aqui também no caso do lançamento do tributo. E aí, passadas as condições da ação, eu vou trabalhar com os pressupostos processuais. Veja aqui o que o Madeira ele vai me dizer. As condições da ação são um filtro para evitar ações penais indevidas. Ligam-se, como o próprio nome diz, à ação penal, ao direito de ação propriamente dito. Já os pressupostos processuais ligam-se a outro tema, que é o processo. São os requisitos necessários para que o processo possa existir e se desenvolver validamente. Tanto é que normalmente a gente analisa primeiro as condições da ação e depois os pressupostos processuais. O que é uma coisa um pouco confusa quando eu leio o artigo 395, que coloca no inciso 2º condição e pressuposto, como se fosse ali equitativo, e logo no inciso 3º uma outra condição, que é a justa causa. Então, não, primeiro eu analiso condição, para saber se eu tenho uma ação penal viável. Segundo, analiso os pressupostos, para saber se o processo que surgirá de lá será um processo regular, um processo, aí sim,
né, que possa ser conduzido, que possa se desenvolver validamente. Tanto é, ó, validamente. Então, preciso que ele seja existente, que ele exista, e que além da existência, eu tenha uma existência qualificada, uma existência válida. É por isso que eu vou ter pressupostos de existência e pressupostos de validade. Além disso, né, pressuposto de existência e de validade, eu também vou ter uma classificação de pressupostos subjetivos, que dizem respeito ao sujeito, principalmente o juiz, e pressupostos objetivos. E aí, quando a gente fala desses pressupostos, né, lembrando a existência, se eu não tiver o processo, nem existente é. Né, nem precisaria extingui-lo. Se é só desconsiderá-lo. Se é válido, se eu não tenho um pressuposto de validade, ele até existe, mas é inválido, ele é nulo. Mas, para o exame desses pressupostos, eu tenho que escolher uma de duas correntes doutrinárias. Eu tenho uma corrente que é chamada de corrente restritiva. Essa corrente que vai ali, né, entender pouquíssimos pressupostos, inclusive nem os divide em validade e existência. E essa corrente, né, que é defendida pela Ada Pellegrini Grinover, pelo Cândido Rangel Dinamarco, e tenho a corrente ampliativa, que sinceramente é a que mais é utilizada no processo penal e faz justamente essas duas divisões que eu falei. Pressuposto de validade e existência, pressuposto subjetivo e pressuposto objetivo. Então, a gente acaba adotando a corrente ampliativa, com todo o respeito que a gente tenha, né, a da Pellegrini Grinover, o Cândido Dinamarco Rangel, que são aí excepcionais processualistas. Né? Quem estuda a teoria geral do processo penal e não passou pela Ada Pellegrini é muito Grinover, Ada Pellegrini Grinover, tá certo? Quem não passou por ela é muito difícil que isso tenha ocorrido. E aí, o Madeira, ele resume essa posição em uma frase. Haverá a presença dos pressupostos processuais sempre que houver uma correta propositura da ação, feita perante a autoridade jurisdicional por uma entidade capaz de ser parte em juízo. Então, vou falar de uma demanda regularmente proposta, mas que, quando a gente fala atualmente da corrente ampliativa, isso acaba indo para a questão, né, da ausência de inépcia, ou seja, da aptidão da denúncia ou da queixa. Mas, para essa corrente aqui, a demanda, né, proposta regularmente é um pressuposto. Capacidade de ser parte em juízo, veja, não estou falando agora de legitimidade, estou falando de capacidade. Por exemplo, a vítima, ofendido, tem legitimidade ad processam, ele tem, ad causa, né, ele tem legitimidade para ser parte ativa, mas ele não tem essa capacidade. Ele vai precisar contratar um advogado ou ter um defensor público ou algo do tipo. O Ministério Público é que não, ele realmente tem a legitimidade ativa e a capacidade junto. E preciso de um órgão jurisdicional investido para receber essa demanda, né, para ser provocado. Mas, como eu falei, a corrente que a gente acaba adotando no Brasil é a chamada corrente ampliativa. Vocês vão ver o Gustavo Junqueira e vários outros autores que vão falar isso. E aí justamente vai separar os pressupostos em existência e validade, tá certo? Além de, dentro dos pressupostos de validade, objetivos e subjetivos. Eu não vou me deter aqui em pressuposto de existência, porque é pressuposto besta. É a existência de uma parte, é a existência de um juiz, ou seja, existir o mínimo. O que é importante mais, na verdade, são os pressupostos de validade. Então, eu vou aqui na ordem, primeiro os subjetivos, depois os objetivos. Por pressupostos subjetivos, nós ainda vamos dividi-los em referentes ao magistrado, ao juiz e às partes. Então, para que eu tenha validade de um processo, eu preciso que esse processo seja julgado por um juiz investido no cargo, por um juiz imparcial e que obedeça o princípio do juiz natural, ou seja, que seja competente para julgar aquela causa. Já quando eu falo em relação à parte,
Eu falo da capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, ou seja, a capacidade postulatória. Novamente, eu como particular, a menos que eu seja advogado, eu não tenho capacidade postulatória. Eu vou precisar de um advogado ou defensor público. Já os pressupostos objetivos, eu posso dividi-los em intrínsecos, ou seja, são do próprio processo em si, a petição inicial apta, a citação válida do indivíduo, né, a regularidade do próprio processo, ou seja, inexistência de vícios, de nulidade, além de pressupostos extrínsecos. Eu só peço correção aí no slide para vocês, não é intrínseco, é extrínseco, que são ali de fora do processo. Então, eu não posso ter coisa julgada, eu não posso ter litispendência, eu não posso ter perempção, eu não posso ter convenção de arbitragem. Isso, inclusive, eu não posso, basicamente é o fato de eu ter aqui pressupostos negativos. Se uma vez eu tiver aqui uma dessas situações, já existe coisa julgada, já tem uma sentença condenatória ou absolutória sobre o fato. Tem litispendência, quer dizer que há um processo em andamento. Pode até ser que já tenha condenação, mas não tem condenação transitada em julgado. Então, se eu tenho uma dessas situações, eu não tenho um pressuposto. Por isso que esses pressupostos objetivos extrínsecos de fora são também considerados, né, pressupostos negativos. E, por fim, eu vou falar aqui da classificação da ação penal. Essa classificação, né, que vai aí nos levar ao conteúdo da próxima semana. Então, assim, pessoal, além da classificação subjetiva, que é essa que eu estou apresentando no artigo 100, nós temos uma classificação que é quanto ao provimento pretendido, ou seja, quanto a que tipo de julgamento de mérito você quer. Tá certo? Que é uma classificação mais doutrinária. Eu vou separar, mediante essa classificação, em ações cognitivas, ações executórias e ações cautelares. Ações cognitivas são ações de conhecimento, né? Então, eu tenho uma pretensão que vai ser analisada, seja num caso de uma ação condenatória, eu quero aplicação da pena, né, com a condenação do indivíduo, seja até uma declaratória, uma constitutiva ou desconstitutiva, por exemplo, no caso da revisão criminal, eu quero revisar, eu quero desconstituir uma condenação, eu tenho a ação executória, execução penal, propriamente dita, eu tenho a ação cautelar, o habeas corpus, ele é, né, uma ação cautelar, no final das contas, mas essa classificação aqui, ela acaba sendo a mais importante. Ela vai classificar justamente mediante o sujeito que está ali propondo a peça acusatória. Eu vou ter a ação penal pública, cujo titular é o Ministério Público, na legitimidade ordinária. E vou ter as ações penais privadas, que vão ter por titular o próprio ofendido ou seu representante, né, caso o ofendido seja menor de 18 anos ou seja incapaz, além do curador especial ou sucessores processuais, que são o que a gente chama de CAD, né? Tem esse truque mnemônico, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Já a ação penal pública, ela é dividida em incondicionada. Incondicionado quer dizer que não tem nenhuma condição. Tem as condições gerais. Pode ter até condições específicas. O que eu não tenho é uma condição específica, que é a de procedibilidade, que é a necessidade de representação ou requisição, que aí entra a ação penal pública condicionada. Já as ações penais privadas subdividem-se própria, que eu também posso chamar de principal, propriamente dito, exclusiva, que é quando o Código Penal ou uma lei extravagante diz que aquele crime se processa mediante queixa-crime. Tem as subsidiárias da pública, que é quando no crime de ação penal de iniciativa pública o Ministério Público queda inerte e aí, de maneira a ter-se uma legitimidade extraordinária, vai o ofendido e no lugar
apresenta essa ação penal privada subsidiária da pública, e ainda tenho as personalíssimas. No caso, a gente tem basicamente uma personalíssima, né, que é a que não admite sucessores, não admite representantes, etc. Por fim, eu só queria fazer uma anotação que alguns doutrinadores, e você vai ver que normalmente eu utilizo essa terminologia, não gostam de falar, né, não gostam esses doutrinadores de falar em ação penal pública e ação penal privada. Por quê? Porque o direito de ação é público. A gente viu que existe essa relação vertical entre as partes e o Estado juiz. Então, eles falam de iniciativa pública e iniciativa privada, e é o que, eventualmente, numa prova da OAB, num exame, num concurso público, algo do tipo, é a nomenclatura que vocês devem utilizar. Tá certo? Então, até a próxima aula, a gente vai falar de ação penal pública, começar pela incondicionada. Até mais.